Fala rapaziada, Suriacha aqui. O episódio passado terminou com a Sabrina indo conhecer a família do Howard, e no fim os dois percebendo como mudaram como pessoa desde que se conheceram. Mas antes de começar o próximo app, é hora do jabá. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming, tudo no mesmo lugar, e em qualidade Full HD, óbvio, aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android, seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar a YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples, para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos, e é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta pra história. O episódio de hoje começa na manhã seguinte do último app. Como a cidade onde a família do Howard mora é pequena, ele levou a Sabrina pra conhecer todo mundo. Uma das tias dele até perguntou se eles estavam se casando ou coisa assim. Ele nunca chegou a perguntar pra Sabrina o que ela tava comprando pro pessoal, mas todo mundo que ganhava presente ficava felizão, então deviam ser coisas caras. Ela ficou se sentindo estranha, porque parecia que ela tava querendo comprar os parentes dele, mas o Howard disse pra ela não se julgar tanto, afinal ela só tá tentando ser amigável com eles. E na real estão todos impressionados com a namorada rica, bonita e generosa que o Howard conseguiu. E aí ele pega ela pela cintura e traz pra perto. E então diz que agora há pouco uma das tias dele perguntou se eles estão se casando. Bem que eles poderiam aproveitar e já se casar agora mesmo, né? Mas a Sabrina diz pra ele, sai fora. Até porque você ainda não passou no meu teste. Nós somos apenas namorados. E o Prota diz, bom, isso já é um progresso. Pelo menos agora você assume que eu sou seu namorado. E então, depois de visitar todos os tios, Howard chegou na casa da vozinha dele. Aquela mesma que ele tinha ido visitar com a Sharon. E a Sabrina já chegou com a caixa de presentes, cumprimentando ela. A vozinha diz que ela é bem-vinda, mas não precisava de presente. E então eles vão entrando e se sentando, enquanto a avó diz que ela é linda e parece ser muito bem educada. Howard é um sortudo por estar com alguém como ela. Sabrina diz que tá lisonjeada, mas ela também fica feliz de poder estar com ele. A vozinha tá pensando que essa garota aí e a outra que o neto dela trouxe da outra vez são ambas muito bonitas e ricas. O que será que tem de tão charmoso no Howie que essas mulheres estão se apaixonando por ele? Então ela lembra que ele deixou um carregador pra trás quando ficou ali no ano novo e entrega pra ele. Mas ele diz que esse carregador não é dele, porque ele levou o dele embora. Mas a avó diz que só pode ser dele, porque só ele e os tios dele vieram visitar ela no ano novo, e eles já disseram que não é deles. Sabrina, que não é boba nem nada, pega o carregador e confirma que realmente não é o carregador do Howard, porque o celular dele é de outra marca, então provavelmente isso pertence à garota que veio com ele nesse dia, não é? Dessa vez é a avó que faz aquela cara de, ih rapaz, e aí fica um silêncio meio constrangedor. A avó já é velhinha e meio esquecida, às vezes ela fala alguma coisa que não devia e nem percebe, enquanto a Sabrina é esperta e muito sensitiva. Bom, depois de tomar um café na casa de vó, eles começaram a se dirigir pra festa na casa dos primos dele. Sabrina finalmente pergunta se então quer dizer que ele levou a ex dele pra conhecer a avó. O Prota diz que sim, mas que ela não conheceu os pais dele. Isso ele pode garantir. Sabrina diz que ele deve estar achando ela louca, né? Porque ele já terminou com a mulher há um tempão e ela continua enchendo o saco dele sobre isso. Ela sabe que fica parecendo uma idiota, mas não consegue se controlar, porque eles se conheceram antes dela entrar na vida dele. Sabrina tava esperando por ele. Como ele pôde namorar outra mulher? Howard fica até sem palavras. Mas aí a Sabrina diz, agora que eu disse isso, me sinto bem melhor. Eu sei que você é inocente, relaxa. Nada disso teria acontecido se a gente tivesse confessado nossos sentimentos um pro outro antes. Mas o Howard tá pensando como ela se sentiria se soubesse de tudo. Ele nem pode imaginar o que aconteceria se as três se encontrassem. Ele só pode torcer pra que isso nunca aconteça. E então, meus amigos, a cena muda. Agora nós estamos em um escritório. Ouvimos a voz de um homem dizendo, Senhorita Young, já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Ouvi falar que você tá interessada em investir na tecnologia de inteligência artificial. E então uma voz feminina responde, você sabe de tudo, não sabe? Eu realmente estou interessado em investir na tecnologia de inteligência artificial. O homem pergunta se ela consegue ver como a perspectiva para essa área é brilhante. E então Sharon Young diz que é claro que consegue. Agora é a era da informação. A tecnologia de inteligência artificial está exercendo um papel cada vez mais importante para a sociedade. É, rapaziada, a mina é visionária. Ela larga a xícara do seu chá na mesa e fica olhando pro cara, que parece meio intimidado pela presença dela. Ele tá pensando que ela é conhecida por ter insights precisos quando se trata de investimentos. Se ela tá
realmente interessada na área de inteligência artificial, quer dizer que algo de bom vai rolar nessa área. Mas por que não tem ninguém falando disso ainda? Ele fica olhando ela mexendo o cabelo, pensando como ela mudou bastante desde a última vez que eles se viram. Diferente de antes, ela não tá mais indiferente. Na verdade, ela parece até amigável agora. Na real, parece até mais feminina. Será que ela conheceu alguém? Então, alguns dias se passam. Nós voltamos a ver o nosso prota Howard caminhando bem de boa na rua com o seu estilo de empresário jovem mais humilde. Até que ele escuta alguém o chamando. Quando se vira, vê uma garota muito gata dizendo que tá gravando vídeos pro TikTok dela e pergunta se ele não poderia participar. É bem rapidinho, mas ele simplesmente diz: foi mal, não dá não. Ela começa a se aproximar e pergunta se, bom, será que eles não poderiam trocar Instagram então? Howard tá achando engraçado o fato de ser cantado por uma mulher. É a primeira vez que acontece com ele e a sensação é bem da hora, mas ele simplesmente diz pra mulher: foi mal, eu tenho namorada, não vai rolar. E então mete o pé. Enquanto de dentro de um carro, Sharon Young assistia a cena. Quer dizer que agora o Howard tá começando a parecer atraente aos olhos de outras garotas? Isso é uma surpresa. A secretária dela diz que o Sr. Shane parece alguém mais atraente agora que tem um gosto melhor pra roupas e tem uma postura mais confiante. Certamente mulheres mais novas vão se atrair por ele. Sharon pergunta se então quer dizer que ela deveria agradecer aquela mulher. Ela nunca esperou ser inimiga dela no amor. Ela nasceu em um berço de ouro e com um rosto lindo. Os pais dela amam ela muito. Tudo o que ela quiser, ela pode ter. Ela é a princesinha mais orgulhosa do mundo, não é? Elas poderiam ser parceiras de negócios ou até boas amigas. É tudo por causa daquele idiota. Ele deveria conhecer melhor as mulheres que se envolvem. E também tem aquele pai dela problemático. Bom, ele causou problema, então deixa que ele mesmo resolva. É hora de ensinar pra esse escroto uma lição. Ele precisa aprender que existem algumas pessoas que ele não pode mexer. E então, meus amigos, mais algum tempo se passa e vemos que o nosso prota abriu a primeira filial do restaurante em 2003. É um espaço 2 vezes maior do que o restaurante antigo, sem falar que a localização é muito melhor. O primeiro dia que eles abriram o iFood ali, já bateu o recorde de vendas do primeiro restaurante. Até mesmo algumas empresas do ramo alimentício já começaram a entrar em contato com ele para uma parceria, como por exemplo essa mulher aí. O nome dela é Yvonne Jiang e ela é a diretora de marketing do grupo King Cloud. O trabalho dela é descobrir restaurantes com potencial de uma possível cooperação. Ela fala para ele que novos restaurantes podem usar recursos da corporação para expandir os negócios enquanto a corporação fica com uma parte dos lucros. É uma situação onde os dois lados saem ganhando. E depois de alguns dias de observação, ela acredita que o restaurante de macarrões dele tem um enorme potencial. Eles gostariam que ele se juntasse ao seu grupo e se tornasse parte da sua marca. Mas Howard acha meio estranho. Ele pensava que grandes corporações pagavam um caminhão de dinheiro para ter a receita de pequenos produtores e não para que eles se juntassem a eles. Mas a mulher diz que não é verdade, porque a receita não é o mais importante. Existem muitas receitas maravilhosas e fórmulas mágicas por aí, mas apenas poucos conseguem criar um produto de qualidade. É mais interessante para eles investir em pessoas que conseguem criar um produto de qualidade do que gastar um caminhão de dinheiro apenas comprando fórmulas. Ele diz que beleza, tudo isso faz sentido, mas ainda assim ele não tá familiarizado com esse tipo de cooperação comercial. Ele tem medo de que possam passar a perna nele, então infelizmente vai ter que recusar essa gentil proposta. A mulher diz que não tem problema, entrega para ele um cartãozinho com o contato dela. Caso ele mude de ideia, é bem-vindo para ligar para ela. E então beleza, a cena corta novamente, dessa vez pro decote da Sabrina, perguntando pro nosso prota se ele vai ter tempo hoje de noite, e ele diz que sempre tem tempo para ela. Mas não, rapaziada, não é para isso que vocês estão pensando. O que a Sabrina quer é que ele conheça alguém especial, é para ele vestir algo que faça ele parecer inteligente, porque essa pessoa gosta de homens maduros e confiantes. E bom, rapaziada, comenta aí embaixo quem for homem se já teve que conhecer o pai da sua namorada, porque é exatamente isso que o Howard tá tendo que fazer. O pai da Sabrina olha ele de cima a baixo e diz que ele deve ser o namorado da Sabrina. O nome desse cara aí é Herbert Lu. Como vocês sabem, ele é o pai da Sabrina, aquele escroto que fez várias merdas com ela quando ela era criança. E ele também é o chefe executivo do grupo Skyland. Esse grupo Skyland é pouco conhecido na mídia, e o que poucos sabem é que o grupo Grande Glória é uma das subsidiárias desse grupo Skyland e já vale mais de 100 milhões de dólares. O Sr. Herbert Lu, esse cara aí diante do Howard agora, é um verdadeiro empresário magnata. A fortuna dele é estimada em mais de 10 bilhões de dólares. O prota imaginava que só daqui 1 ano ou 2 ia conhecer o pai dela pessoalmente, mas acabou que o restaurante 2003 tá indo bem demais e tal, e ela deve ter pensado que é um bom momento pra isso. Sem falar que mês passado ela foi conhecer os parentes dele tudo e deu presentes pra geral. Ela se esforçou pra fazer os parentes dele gostarem dela. Por causa dele, ela se prestou a agradar um grupo de estranhos. O amor dela significa mais do que qualquer coisa no mundo pra ele. Então por isso, aí estão eles no momento atual. O pai dela diz que Sabrina falou sobre ele, e então um rápido flashback mostra ela dizendo pra ele que esse é o homem que ela quer se casar. O velho dá um sorriso maquiavélico, enquanto diz lentamente: seu nome é
Howard, certo? E assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte já começa naquela tensão. Uma mulher chamada Cecília Zal aparece, oferecendo chá pra eles. Essa mulher é a stepmother da Sabrina. O pai dela começa a tomar o chá enquanto diz: Howard, você deve pedir desculpas agora mesmo. E isso deixa o prota meio em choque. Sabrina já fica putaça na hora, porque ela sabe o que ele tá fazendo. Ele sempre tem que se fazer superior a todo mundo, mas o Howard não se abala. Ele pega na mão dela e diz: ok, se o senhor tá dizendo, então eu vou pedir desculpas. Mas por dentro ele tá pensando que esse cara só tem esse nariz empinado pra ele, porque o Howard perto dele é um pobre coitado. Mas a própria Sabrina se levanta e diz pro Howard que ele não o quer aqui, então é melhor eles irem embora. A stepmother da Sabrina diz que o pai dela tá mal de saúde, e ela sabe disso. Não dá pra ser um pouco mais legal com ele? Então a Sabrina se vira pra ele e pergunta quem ele quer que ela se case dessa vez. Alguém mais rico e mais poderoso que o Lawrence? Ela fala que no fim das contas, ela não é filha dele, é apenas uma marionete que ele manipula e que não merece ser amada de verdade, não é mesmo? O pai dela na hora grita pra ela perguntar pro namorado dela sobre a ex dele, mas Sabrina diz que já chega. Ela não tá nem aí pra quem foi a ex-namorada dele. O que importa de verdade é que ela ama ele, e ela sabe que ele também a ama. Quer o pai dela seja contra ou a favor do relacionamento deles, isso não muda nada. Ela ficaria muito feliz se ele desse a bênção dele. Porém, se ele tá determinado a ficar entre eles e tentar separá-los, então ela vai partir de uma vez por todas, e ele vai perder a sua filha. E aí começa a sair da sala deixando eles ali, até bater a porta com tudo. Do lado de fora, os dois se abraçam apertado. Sabrina tá muito nervosa. Howard percebe isso e diz no ouvido dela que os dois vão ficar juntos pra sempre, e ela diz que sim. É, rapaziada, novamente os obstáculos no caminho do nosso prota são dinheiro, status social e poder. A vida dele é uma luta por essas coisas. Pode ser que muita gente aí se identifique com isso, e como sempre, ele tá sendo subestimado, mas se esse é o jogo que ele precisa jogar dessa vez, então que seja. No dia seguinte, Howard marcou uma nova reunião com a Yvonne. Ela parece animada e pergunta pra ele se ele tem certeza de que quer fechar essa parceria com eles, e estendendo a mão pra ela, ele responde que sim. Eles vão fazer do restaurante 2003 um milagre no mundo dos negócios. Pra ter certeza que tomou uma decisão certa, o prota foi falar com o Kevin, o nosso querido Sr. Liu, e o Liu já lançou a braba pra ele, e disse que até onde ele sabe, essa corporação aí que ele vai se associar tem uma boa reputação, e realmente ajudou alguns negócios a crescerem muito. Mas se o Howard tá mesmo interessado em trabalhar com eles, ele sugere que ele contrate uma assessoria profissional, porque tem muitas armadilhas no mundo empresarial, que novatos como ele podem acabar caindo. Howard agradece pelo conselho. Então é isso, é hora de embarcar em uma nova jornada para conseguir poder de verdade. Enquanto isso, alguém jogava dardos em um alvo. Era ela, Sharon. O dardo dela atinge em cheio o alvo. Até a secretária dela ficou impressionada de como ela melhorou rápido, enquanto Sharon tá pensando que lançar dardos no alvo não é tão difícil, é só treinar mesmo, que é meio chato. O que ela tá se perguntando é como que aquele cara era tão bom nisso. Então pergunta para a secretária se aquela empresa de internet aceitou vender as patentes para eles. A secretária diz que ainda não. Ao invés disso, ela veio avisar que o Sr. Lu, do grupo Skyland, tá ligando. Isso já deixa ela meio desconfiada, então ela pega o celular e fala pra pessoa do outro lado: querido cunhado, o que você quer de mim agora? O Sr. Lu, gritando, fala: Sharon Young, diga pra aquele seu brinquedinho idiota ficar longe da Sabrina, ou eu juro por Deus que eu vou fazer vocês todos sofrerem. Mas Sharon, fazendo as unhas, pergunta do que ele tá falando. O que aconteceu com a Sabrina? Ele diz pra ela não se fazer de boba com ele. Ele não sabe se isso é mais um dos planos geniais dela, mas não importa, ele ainda vai fazer ela pagar por isso. E Sharon tranquilamente diz pro Sr. Herbert Lu parar de coagir a esposa do seu irmão mais novo pra fazer o que ela não quer. Se as pessoas ouvirem sobre isso, ele vai ficar com uma reputação ruim. Além do que, isso tudo é culpa dele mesmo. Ela nunca teria largado o Howard se ele não tivesse ameaçado ela. E se ela não tivesse largado o Howard, a filha dele não teria como se jogar pra ele. Ai, essa daí doeu. Ela diz pro pai da Sabrina que a culpa é inteira dele. Foi ele que disse pra sua filha ficar entre ela e o homem dela. Deveria ser ela repreendendo ele e não o contrário. Do outro lado da linha, Herbert Lu tá putaço, perguntando como ela se atreve a falar assim com ele. Mas Sharon continua, dizendo pra ele não encostar um dedo no Howard. Do contrário, ela jura por Deus que vai fazer ele se arrepender disso. E então desliga sem nem ouvir a resposta dele, dizendo: cara escroto. Ele já tirou tudo que ela tinha de importante. O que mais ele quer dela? Sharon gostaria de mandar esse cara pra casa do caralho. E então nós vemos Herbert Lu pensando que esse homem, Howard Shane, com certeza tem algum motivo oculto. O pai da Sabrina pensa que o nosso prota quer tirar vantagem da filha dele de alguma maneira, mas na verdade o que ele tá fazendo nesse momento é acender as velas de um bolo de aniversário que ele comprou pra ela. Sabrina pergunta como ele sabia que era aniversário dela, e ele diz que perguntou pra assistente dela sobre isso. Ele queria fazer uma surpresa. Sabrina ficou feliz com a surpresa, mas a cabeça dela ainda tá no que aconteceu hoje. Não só a dela, o pai dela também tá pensando sobre o fato de duas mulheres extraordinárias estarem atraídas pelo mesmo moleque pé rapado ao mesmo tempo. Esse garoto com certeza tá tentando conseguir algum tipo de ganho financeiro ou sexual dessas duas.
pessoas. Mas o Howard tá falando com a Sabrina que se ele fosse o pai dela, quando visse ela com um pobre coitado igual ele tentando enganar sua bela filha, ele faria de tudo pra separar eles. Tipo o que o pai dela tá fazendo com eles. Mas ele diz pra ela não se preocupar, porque ele não vai desistir sem lutar. Ela dá um sorrisinho enquanto o pai dela tá pensando como ele pôde permitir um mentiroso desprezível machucar a querida filha dele. É hora dela aprender uma lição. Howard pede pra ela esticar a mão. Quando ela faz isso, ele dá a ela um presente. Ela abre a caixinha e vê um anel belíssimo e já pede pra ele colocar nela. Colocar o anel, tá? Vamos com calma. Ele diz pra ela não se apressar em tomar nenhuma decisão, apenas tomar o seu tempo. Enquanto ela tiver com esse anel, significa que ela é dele pra sempre. Sabrina olha ele nos olhos e pergunta se ele vai amá-la pra sempre. E ele diz que sim, ele vai. E então coloca o anel nela. Os dois se abraçam carinhosamente, sentindo que agora o amor deles era mais forte do que tudo. Howard fala pra ela que mais tarde leva ela pra casa, mas Sabrina pergunta se não poderia passar a noite na casa dele. Ele fala que talvez ela não esteja um bom humor pra isso. E aí ela fala que ele vai se arrepender disso. Ele pensa, pera, você tá dizendo que aqueles 3 meses acabaram? Mas ela apenas diz, seu pervertido. Então, família, no dia seguinte, lá estamos nós em uma sala de reunião, porque o inimigo agora é outro. Nosso prota agora tá no jogo de poder e influência no mundo real. A representante da corporação fala que é hora deles discutirem os detalhes da cooperação entre eles, e o Howard tá pronto pra isso. Ainda mais depois de contratar uma secretária pra ajudar ele nessas questões. E eu sei que vocês estão pensando, rapaziada, mas respeita o maluco. Ele é fiel, tá? Até porque essa mulher aí era originalmente secretária da Sabrina. Então foi ela que indicou. Ela é formada em uma universidade de prestígio, é proficiente em várias línguas e é uma pessoa muito dedicada ao trabalho, além de ser bem gata. Sabrina diz pro Howard que se não fosse pelo pai dela tá doente de cama na época e precisando de alguém pra cuidar dele, ela não teria deixado essa mulher se demitir. E realmente, a mina é braba. Ela tava completamente no controle da negociação, oferecendo um acordo de 70% dos ganhos pro restaurante 2003 e 30% pra corporação King Cloud. Aparentemente, ela fez o dever de casa e veio preparada pra essa reunião. Ela parecia ter um entendimento profundo do grupo King Cloud. Ela não só apontou algumas falhas que esse grupo ainda não tinha nem se deparado, como falou sobre movimentos futuros deles e como o restaurante 2003 se encaixaria nisso. Depois de mais 2 reuniões dessas, eles fecharam o negócio. O resultado não ficou totalmente a favor do Howard, mas ainda assim, graças à habilidade da nova secretária, ele conseguiu manter o controle majoritário sobre a marca e sobre as receitas dos macarrões. Atualmente, seria impossível pro Howard manter alguém como essa mulher aí como empregada dele, porque as habilidades dela são muito superiores às dele quando se trata de negócios. Mas com uma ajudinha da Sabrina no Pix, que vocês estão ligados, ela aceitou trabalhar como assistente dele. O trabalho dele não é simplesmente dar ordens pra ela. Essa mulher tem um background educacional e capacidades muito superiores às dele. Ele vai precisar se esforçar muito pra mostrar pra ela que é capaz de ser seu superior. Isso deu ainda mais um boost de motivação pro prota. Ele tá 100% motivado a não só fazer o restaurante 2003 crescer o mais rápido possível, como ele mesmo como pessoa também. Então à noite, vemos Sabrina se olhando no espelho, experimentando um vestido muito bonito. Howard, que tava ali com ela, já pergunta se ela deve usar isso aí pra um jantar comercial, e ela diz que sim. Tem alguma coisa errada? E ele diz, é claro que tem. Esse vestido é revelador demais. Mas ela diz que na verdade isso é como um vestido formal normalmente é. E o Howard diz que não dá pra usar isso aí. Vai atiçar os velhos tudo. Mas Sabrina diz que tá quase se atrasando. O jantar já vai começar. O prota coloca o paletó dele nela e diz que agora parece muito melhor. E aí a Sabrina beija ele no rosto e diz, eu sei, você é um Sigma que protege sua mulher. E aí vai pro jantar. Ao invés de ir pro jantar com a Sabrina, Howard decidiu ficar suave no quarto de hotel esperando por ela, lendo um livro bem de boa. Até que algum tempo se passe e ele começa a escutar batidas na porta. Ele vai lá atender, mas quando abre a porta não tem ninguém. Ele pensa, ué, que porra foi essa? Até que ele percebe algo. Tinha um papel dobrado no chão, parecia um bilhete. Ele abre o bilhete e nele tá escrito, vá até o quarto 702. Eu preciso ter uma conversa com você. Assinado, Sharon Young. Então nós vemos a Sabrina lá no jantar com os executivos e tal, falando que esse ano teve uma queda no volume de negócios e blá blá blá. Aquele lance empresarial chato. Até que a assistente dela chega meio tensa pra contar algo pra ela. E esse algo abala a Sabrina na hora, ao ponto dela sair do jantar sem falar nada pra ninguém. O que a assistente falou foi que um homem desconhecido ligou dizendo que o Howard... Bom, ele disse que o Howard continua se pegando com a ex dele. Nessa hora, a Sabrina chega diante do quarto deles. O homem desconhecido disse mais, que eles têm tido encontros secretos. Sabrina bate forte na porta. O coração dela tá acelerado. Alguns segundos se passam e ninguém responde, o que deixa ela ainda mais nervosa, até que a fechadura começa a dobrar. E então o Howard aparece, perguntando qual é. Ela dá uma suspirada de alívio e diz, nada não. E aí, alguns minutos depois, os dois contaram um ao outro sobre essas mensagens estranhas. Howard recebeu um bilhete e a Sabrina recebeu essa ligação desconhecida. Claramente tem alguém tentando sabotar o relacionamento deles. Ela pede a ele a carta que ele recebeu, mas ele rasgou ela e jogou no lixo assim que leu. Ela pede desculpas pelo comportamento dela, mas ele diz que não tem nada pra se desculpar. Isso na verdade mostra o quanto ela se
importa com ele. Howard começa a pensar que isso provavelmente foi feito pelo pai da Sabrina, porque a Sharon tem o número dele. Ela poderia simplesmente ter ligado ao invés de mandar um bilhete. Ele rasgou o bilhete principalmente porque tinha o nome da Sharon escrito nele, e ele quis evitar que a Sabrina visse. Ele acha melhor que ela continue sem saber quem é a ex-namorada dele, porque se ela souber quem é, com certeza ela vai começar a imaginar coisas e o relacionamento deles pode ser prejudicado. Bom, meus amigos, alguns dias se passam depois desse acontecido e nós vemos ela, a Sharon, com alguns papéis na mão, impressionada. Ela pergunta se a Sabrina tem ajudado ele e a assistente dela diz que foi uma ex-secretária da Sabrina quem ajudou ele a negociar o contrato. E Sharon diz que a Sabrina deve realmente amar esse maluco. Então faz um ele é tão sortudo. E realmente eu concordo com ela. A assistente pergunta pra senhorita Young se ela vai ao hospital hoje à noite, como tá agendado. E Sharon responde que sim, porque ela não iria. E ela responde: bem, é que Herbert Lu está... E aí vemos Sabrina no telefone dizendo: o quê? Meu pai tá seriamente doente. Pelo que parece, ele tá em um hospital agora. Vemos Sharon até meio contente, dizendo que Herbert Lu está doente é irrelevante pra ela. Hoje ela vai no hospital visitar alguém importante pra ela. E isso já tá na agenda dela há muito tempo. Vemos Sabrina dizendo que entendeu e que vai até o hospital assim que puder. Howard diz pra eles irem ao hospital agora. Afinal, ele é o pai dela. Mas por dentro ele tá se perguntando se ele tá fingindo tá doente pra tentar separar eles ou algo assim. Sabrina parece realmente preocupada com seu pai. Julgando pelo olhar na cara dela, ela ainda se preocupa com ele, apesar de tudo. Howard não pode negar que odeia o Herbert Lu, mas ele também não pode negar o fato de que ele é o pai da namorada dele. Seria idiota da parte dele fazer ela escolher entre o pai ou o namorado. Ele tem que ser um porto seguro pra Sabrina. Mesmo que o futuro sogro dele esteja armando uma armadilha pra ele, ele não vai recuar nem ter medo. Ele não tem mais medo de lutar. E então aqui estamos nós no hospital. Howard ficou do lado de fora do quarto, enquanto a Sabrina foi ver como seu pai tá. E então ela sai do quarto com uma cara meio preocupada e já dá um olhar pro Howard. Ele diz que ela parece chateada, pergunta se ele falou alguma coisa pra ela, mas Sabrina diz que não é isso. É sobre uma mulher. A viúva do tio dela tá ali no hospital e o prota fica pensando que a mulher ouviu que o cunhado dela tá mal e veio brigar pelo dinheiro da família. Mulher sem vergonha. Lembrando, rapaziada, que nem o Howard sabe que a Sharon é a viúva do tio da Sabrina, como a Sabrina também não sabe que a viúva do tio dela é a ex-namorada do Howard. A gente não pode esquecer que aquela cena toda de casamento que a gente viu no último sonho foi uma simulação criada dentro da mente do Howard, pelo robô que queria dominar o mundo. Não podemos esquecer disso. Nada daquele casamento aconteceu de verdade. A Sabrina começa a contar pra ele que depois que o tio dela e essa mulher se casaram, o tio dela se meteu em uma porradaria séria e terminou paralisado em um hospital. Ele ficou de cama por 2 anos inteiros, até que de uma hora pra outra o coração dele parou e ele foi de arrasta pra cima. 1 ano depois que o tio dela morreu, os avós dela também foram de base, e então a viúva do tio dela tomou conta do legado do seu falecido marido. Howard acha estranho e pergunta se ela não acha meio suspeito que essa mulher se casou com o tio dela e em 2 anos 3 pessoas da família dela morreram. Então vemos uma mulher se aproximando. Sabrina diz que ela é uma mulher perigosa, eles não podem ficar no caminho dela. Quando Sabrina viu ela pela primeira vez, ela estava na porta do quarto do hospital encarando ela e sorrindo com um sorriso assustador, um sorriso quase de alguém que... E nessa hora, Sabrina é interrompida por alguém chamando seu nome. Era ninguém mais, ninguém menos do que a própria Sharon Young, dizendo que não sabia que ela tinha o costume de falar mal das pessoas pelas costas. Quando vê ela, a primeira coisa que Howard pensa é: agora fudeu tudo. Então é isso, meus amigos. Chegamos no fim de mais um app. Comenta aí o que tá achando da história e se inscreve no canal para receber os próximos capítulos. Lembrando que você pode ajudar esse canalzinho a crescer cada vez mais, mandando qualquer trocado pra chave Pix que tá aparecendo na tela. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui!